acho que não sei se muita gente sabe, né? Mas nós somos de Indaiatuba, hoje os dois moram em Indaiatuba. E eu queria te perguntar, cara, se você sabe o que é isso, cara. Puta vida. Peraí. Cara, que foto é essa? Não é da casa da sua avó lá? Puta, olha a memória, cara. É isso aí, Jones. Pô, eu morava aqui eu morava do outro lado da rua aqui, pô. Que barato, cara. Boa e velha rua Antônio Zoppi. Antônio Zoppi, cara. Eu acho que você podia contar, cara. O pessoal não sabe, né, cara, que nós estamos juntos aí num trabalho há mais de 10 anos, só que tudo já foi desenhado há mais de uns 40 anos atrás, né? Cara, essa história é boa demais, cara. Essa história é boa demais. Outras épocas, né? Não tinha celular e o único telefone fixo da quadra ficava na casa dos meus pais, né? Na minha casa, né? E os vizinhos usavam esse telefone para emergências, né? E eu era o pombo correio, que ia chamar os vizinhos de um lado para o outro, né, tal. E a vizinha da frente era a Dona Gabriela, né? Dona Gabriela, e até então só a Dona Gabriela, né? Mas eu adorava ir na casa da Dona Gabriela, né? Porque tinha um sofá na sala lá, né? E sempre no sofá, né, tinha uma morena, né, com short amarelo, né, eu lembro até um shortinho da West Top, né, amarelo, e aquilo para mim era digamos assim, um chamariz para a chamada da Gabriela. Aí um dia conversando com o Vitor, falando da infância, e conversa vai, conversa vem, aí eu falei, pô, Vitor, e tem uma passagem muito interessante e tal, contei para ele falou, pô, Jolie, sacanagem, cara, essa morena é a minha mãe. Eu falei, então realmente o mundo é muito pequeno, entendeu? Cara, mas outros tempos, né? Com a minha mãe, né? Daí eu falei, mãe, mas qual que era o endereço certinho, tudo, né? Daí ela me falou o endereço, cara. Daí olha como é engraçado, né? Eu fui no Google Maps, daí ela, não, é aqui. E capturei essas fotos pelo Google Maps, cara. Pô, bons tempos, cara. Cara, que engraçado, né? Acho que é a primeira vez que a gente conta essa história publicamente, hein? Não, isso daí ninguém sabe ainda, cara, mas agora tem imagens, cara. E hoje sua mãe cedeu a casa, né, cara, pra instituição. Cara. Eu tenho a maior saudade quando eu passo lá. Mas realmente, né, acho que Indaiatuba está bem representada na odontologia, né? Não pelo Jolie, mas pelo bom e velho Vitor Clavídio, né? Fico feliz, orgulhoso demais com isso. Mas vamos lá, Vitor, vamos conversar um pouquinho do que nós propusemos para essa nossa live, né? E acho que é uma conversa bastante atrativa, né? E para a gente uma conversa íntima, né? Considerando que há muitos e muitos anos nós trabalhamos juntos, né? Eu realmente valorizo muito a sua participação nos projetos do Implante Pério, há praticamente uma década. Você esteve conosco, né, durante o desenvolvimento desse protocolo. Acho que nós aprendemos juntos, né? Você participou do nosso último livro como autor de um capítulo super importante que passou a ser uma referência nesse protocolo de manejo protético. Nos convidou agora para que nós possamos falar um pouquinho de periodontia no seu livro, né, valorizando, né, essa troca de informações no que a gente chama nessa odontologia de integração. Mas admitindo a sua formação como protesista, como reabilitador, acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Eu tenho uma curiosidade danada em saber, né, quando, onde e como
você despertou esse interesse pela periodontia? Quando você começou a entender que a periodontia seria importante para você melhorar a sua prótese? Bom, Jolis, eu observo hoje a periodontia na minha formação de duas formas completamente diferentes. Então, eu saí da faculdade em 2002, tendo, cara, a palavra é pavor, cara, ódio, medo da periodontia. Não porque eu não gostava da disciplina, cara, mas a gente tinha um professor muito casca grossa, né, na faculdade. E hoje eu me arrependo, né? Normal isso. Que ele é um excelente professor, que é o Márcio Casati. Meu colega de turma, inclusive. O Márcio, imagina, cara, o NIP, eu tinha 19 anos. 19 anos fazendo odontologia, cara. Tem uma vantagem de você se formar mais novo, mas uma desvantagem que a cabeça não está, né, focada para você pensar no seu futuro. Você está lá meio na diversão, né? Tô fazendo faculdade, é particular, foi tudo, né, acontecendo. E isso pegava bastante no meu pé, cara. E é até uma cena engraçada, quem conheceu o Márcio pode até brincar. O meu apelido era Meinha, né, pro Márcio. Porque a disciplina, cara, de pério era numa quinta pela manhã. Então, imagina que eu morava em Campinas nessa época, não tinha muita meia branca, né? Então, até chegar na quinta, eu já não tinha meia, já estava suja. E quarta-feira, em Campinas, tinha à noite Café Cancún, não lembro das outras baladas. Então, na quinta-feira, ia meio no susto, né, para a disciplina. E muitas vezes eu esquecia de colocar meia, né? E pelo meu tom de pele depois da ceia, chamava muito atenção. Branca, sapato branco, cara, aquele negócio meio marrom, né, cara, fazendo essa divisão. E então ele pegava, porque assim, ele era bem, acho que ele tava com aquela vontade, né? Acho que saiu da pós-graduação, ele queria fazer algo muito sério, e você chega numa faculdade particular, eu entendo, o cara fica puto, os alunos não levam tão a sério. Então ele ligou muito no meu pé, e eu acabei falando, pério, cara, sondagem, achava uma bobagem, né? Eu tava num momento da dentística que estética para mim era mamelo, estética era a opalescência de uma borda incisal, isso era o máximo que eu pensava em estética. Então eu saí da faculdade um pouco, né, com rancor da periodontia. Logo em 2002 eu fui fazer um curso com o Fábio Fuji, né, e de estética, e daí já comecei a ver algumas cirurgias estéticas e comecei a falar, legal, essa parte legal da pele, nossa, muda a arquitetura. E em 2003, 2004 eu tinha um consultório com o Eduardo Sorge, em Dayatuba, e tinha o Dedé. Dedé, ele às vezes vinha para Indaiatuba para nos ajudar em alguns casos. Então o Dedé, em 2004, operou minha tia, operou alguns pacientes fazendo aumento de coroa clínica. Então, por um tempo, para mim, pério era aumento de coroa clínica, né? Porque até aí, então, o recobrimento era algo meio do outro visão, na visão, né? Então era aumento de coroa clínica. O que é pério? Aumento de coroa estético, né? Depois eu fui para o mestrado em 2004 também, 2005, e ali eu tinha alguns amigos da pério que dividiam a República, Lucas Fontanari, tinha o Andrés do Equador, e ali também praticávamos alguns casos aumento de coroa clínica. Então, nesse ponto, a pério para mim era aumento de coroa clínica. O Lucão tá até aí. E depois quando eu conheci vocês e a gente começou a ter em 2008,
né, começamos a ter esse contato, começamos a realizar alguns casos de recobrimento. Então eu falei, não, agora pério aumenta, recobre. Casos de implante, não, pério, por ter esse contato com vocês, a pério já estava envolvida no implante. Não, pério também aumenta espessura de tecido. Eu acredito que eu fui entender tudo isso, Jolie, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. Quando eu comecei a estudar mais, quando eu comecei a escrever o capítulo do livro para vocês, e quando eu comecei principalmente a observar os meus casos depois de uns 10, 11 anos. Isso é legal. Porque eu comecei a observar que nos meus casos era onde tinha o calcanhar de Aquiles, onde aparecia a interface, onde tinha uma recessão. E eu comecei a entender que a pério, que eu não prestava atenção, é fundamental para a longevidade dos meus casos. Eu comecei a entender que, poxa, a importância mesmo, hoje com rede, de sondar antes de colocar um fio afastador, de você falar para o seu paciente que uma coroa num dente escurecido talvez dure muito menos esteticamente do que 5 anos se eu tenho um biotipo fino. Ótimo. Então, foi uma curva... Talvez ao contrário, entendeu? Depois de 12 anos eu fui entender a importância da pério básica. E hoje, se alguém me fala, eu quero fazer estética, por onde eu começo? Hoje, maduro, né? E talvez se eu falo isso para um jovem, ele vai falar que eu sou idiota. Eu falo, cara, periodontia básica. Então eu acho que a minha pério foi dessa maneira, entendeu? Aprendi errando e hoje eu entendo que a pério básica, ela é fundamental na estética. Legal. Então, podemos concluir que você aprendeu com seus próprios erros, né? E legal, né, que você contou uma história interessante aí, com a participação de pessoas muito queridas, né? O Márcio, o Edu, o Dedé, né? O Lucas, o Andrés, né? Todas as pessoas que ao longo desses anos também estiveram conosco, né? Em cursos, em eventos. E acho que uma outra coisa interessante, né, Vitor, que precisa ser valorizada, que você humildemente se matriculou como aluno do nosso curso do implante pério, né? Eu até falei, vai se matricular e não vai aparecer com frequência aqui diante de uma agenda superlotada, né? Tantos compromissos nacionais e internacionais, mas humildemente você foi um aluno assíduo, sentou a bunda lá na cadeira, treinou nos modelinhos, fez incisões e suturas. Aí nós começamos a ficar preocupados que nós perderíamos o parceiro, né? Agora ele vai ter a autossuficiência necessária, não vai precisar mais da gente, não vai mais chamar o Paulo para absolutamente nada, né? Mas como você entende isso, Vitor, como um protesista? Até que ponto hoje você se sente à vontade para atuar executando os procedimentos periodontais e quando você acha que você ainda deve delegar isso pensando num resultado mais equilibrado? Essa pergunta não estava no nosso script aí, mas eu acho ela importante. Essa foi de surpresa, mas bem legal essa pergunta, cara. Quando eu fiz o curso, por sempre documentar para vocês, eu tinha os passos na cabeça, entendeu? Sempre documentando. Falei, cara, eu entendo. E, na minha opinião, eu pensava, cara, preparar um segundo molar, uma cavidade distal, é muito mais simples do que, né, fazer um retalho, uma tunelização, etc. Fui para o curso, né? Fui para o curso com vontade, falei, não, eu quero fazer isso, eu acho fantástico. E o primeiro, o segundo, o terceiro módulo, fui ficando empolgado, fiz 1 ou 2 recobrimentos e tiveram algumas complicações, né? E daí eu falei, caramba, cara, não é técnica, é o diagnóstico. Só que para saber um diagnóstico correto antes de quando você faz isso e aquilo, isso demanda tempo, demanda experiência. Não é tão simples, não é uma hora para outra que você vai aprender
quando você deve realizar um procedimento em um curso de 5, 6 módulos, né? Principalmente para quem não convive com a pério todo dia, né? Eu não faço pério todo dia. Então eu sabia o como, o quando eu ainda tinha algumas dúvidas. E o curso foi bem interessante para eu decidir que periodontia, recobrimento, aumento de coroa não faz parte do meu procedimento hoje no consultório. Por quê? Porque também cada um tem uma fase do consultório. Hoje eu tenho pacientes que podem usufruir do serviço do implante pério. Eles têm condição e eles me buscam querendo um tratamento eficaz, seguro, né? A gente retrata muita gente. E se eu estou retratando essa pessoa, ela já teve frustrações com outros dentistas. E eu falo, eu posso oferecer para esse paciente o que eu considero que eu tenho experiência, depois de quase 19 anos praticando odontologia, que é a parte restauradora. Já a parte de pério, eu posso saber, mas eu sei que tem gente que faz melhor. Então esse paciente, eu não posso ser egoísta. Então eu prefiro indicar para vocês, entendeu? Então o curso me mostrou o quanto a experiência é fundamental para os procedimentos de periodontia. Tanto que o último módulo era o do Robert. De aumento dos ossos. E o recobrimento do Robert, na minha opinião, se eu falei assim, um recobrimento, que eu vejo que vocês fazem de olhos fechados, a cirurgia de aumento vertical, eu falei, cara, isso daí eu nem quero ver o módulo para eu não ficar com vontade de tentar. Porque eu vejo o Robert com um investimento tão grande em materiais, eu não vou ter a capacidade, eu vou comprar um kit, mas aquilo ali é uma curva de aprendizado de anos. Se eu já fizesse aumentos verticais, eu refinaria com o Robert, mas eu não faço. E meu paciente não pode passar por isso depois de 18 anos no consultório. Mas lembra, cada um com a sua realidade. Talvez uma pessoa que está começando, uma pessoa... Talvez ela não vai ter esses pacientes que chegam e falam, cara, eu estou vindo, fui em 3 ou 4 dentistas e eu quero resolver. Esse paciente, se ele tem condições, ele merece, em cada área, a experiência. E isso, no meu consultório, eu não tenho experiência em todas as áreas, então eu prefiro delegar. Então o curso foi enriquecedor, mas ao mesmo tempo um pouco frustrante para mim. Porque eu falei, cara, isso daí eu não vou conseguir fazer. E daí Mas talvez essa tenha sido a sua grande sacada, né? Entender o limite e você amadureceu com isso, né? Saber sim. Até onde você deve atuar e quando deve delegar. E acho legal, porque a gente tem bastante protesistas hoje nessa plateia. Diante do que representa essa necessidade de sermos ou não autossuficientes, ou até que ponto devemos atuar, né? Pensando no melhor para o paciente. Então, acho que esse seu depoimento aí é muito equilibrado nesse sentido, né? Bem equilibrado, né? Mas vamos em frente, Vitor. Diante do que representa talvez a cereja do bolo dessa nossa discussão. Vamos falar de manejo protético, né? E é uma palavra que está na moda, né? Só que é uma palavra, digamos, bastante abrangente, né? Porque quando a gente pensa em manejo protético, isso, na minha opinião, não sei se você concorda, envolve cuidados pré, trans e pós-cirúrgicos, né? Considerando aí esse contexto da implantodontia, né? Como que você avalia, né, a importância de cada uma dessas fases, né? E quais os cuidados mais importantes na etapa do planejamento? Joyce, quando eu lembro várias conversas nossas, então a gente está trabalhando desde 2008 juntos, né? São quase 12 anos aí, 2008, 2009. E eu lembro que eu perguntava para você me questionava, Vitor, e uma aula de manejo? Eu falei, Jolie, eu não sei se eu estou pronto ainda, no curso, cara, eu não estou seguro. E demorou, cara, eu acho que eu fui me sentir seguro
talvez com o capítulo 2017 para 2018, que eu comecei o curso. Então foram 10 anos para eu entender e conseguir explicar o que nós realizávamos na clínica. Porque por muito tempo poderia ser um pouco intuitivo, mas isso eu aprendi no mestrado. O bom professor não é aquele que senta e faz. O bom professor é aquele que consegue, com palavras, explicar como, né, você faz esse procedimento. E eu lembro isso na clínica de dentística, em Araraquara, no mestrado, que o professor falava: não senta, Vitor, tenta com as palavras você fazer o aluno replicar isso. E era muito difícil encontrar as palavras, né, cara, para explicar o procedimento. E com a prótese sobre implante, por muito tempo, como que eu faço o manejo? Faz ali, mexe aqui, ali aonde, mas o quanto ali, não tinha tanto conteúdo e eu não estava seguro. Então, depois de 10 anos, eu comecei a ter segurança. E daí, hoje, eu tenho segurança quando eu vou compartilhar um protocolo. E isso, né, respondendo a sua pergunta, gerou, talvez, depois do capítulo do livro, essa publicação em 2017. Clássico. Junto com o Álvaro Blassi. E que seriam decisões para implantes imediatos, né? Uma visão restauradora para o implante imediato. Então, todo esse cuidado da prótese que você me perguntou, desse manejo peri-implantar, para mim, nós dividimos em 4 tópicos fundamentais que tem nesse artigo. Que o primeiro nós chamamos de pré-extração, tratamento pré-extração. Depois, estratégias para manutenção da arquitetura gengival. Depois que você conseguiu manter a arquitetura, aí sim entra o manejo ou não, dependendo da situação que você tem. É no terceiro ponto. E o quarto é a decisão do tipo de pilar. Então, nesses 3 pontos, eu acredito que o pré, o trans e o pós, o pré, ele cabe muito hoje, quem trabalha muito com a parte restauradora, com o foco que o paciente vai ver, chamam de estética, o tratamento pré-extração é fundamental, que seria, né, baseado em 3 perguntas que a gente sempre discute. O paciente perdeu o dente, né, e quem que é referência? O dente vizinho, o homólogo, eu tenho que ter essa referência. E antes de você decidir o posicionamento, a profundidade, a sua referência está boa ou não? Né? Você tem que avaliar a sua referência. Porque no final, às vezes você coloca o implante, o paciente fala: mas e agora, não dá para mexer nos 2? Né? Se a gente está falando de um central. Mas aquele central, ele estava com uma coroa clínica curta e eu tenho que aumentar agora e o implante ficou muito raso. Ou o implante ficou muito profundo e depois eu vou ter muito manejo, eu não tenho um pilar com altura considerável. Então, essa decisão pré-antes é muito mais observar se o seu adjacente ele está numa posição correta. Se antes de você decidir colocar esse implante e decidir a posição, como que está a sua referência? Então, isso é o que a gente hoje discute muito com vocês antes de começar um caso clínico. E depois disso, sempre transformar o desfavorável em favorável. Né? É lindo você colocar um implante com uma baita de uma recessão e em uma cirurgia só você conseguir recobrir tudo e ficar tudo perfeito. Mas não seria muito mais fácil mudar isso antes de colocar o implante, mais previsível? Isso é operador dependente. Então a gente sempre fala, cara, tenta transformar o desfavorável em favorável. Aí sim, se está tudo favorável, você vai tentar manter aquela arquitetura que está favorável. E daí é a estratégia de como você vai fazer o seu provisório ou como você vai fazer algo para manter aquela área crítica ou aquele contorno cervical, o alvéolo, aquela margem, como se fosse a abertura da garrafa, uma rolha, um buraco ali, para você manter aquilo. Como você vai querer manter aquilo? E depois que você manteve, você vai entrar agora no manejo
dependendo ou não da necessidade ou não. Então eu acho que esses cuidados são mais filosóficos e também mais conceituais. Quem é minha referência? Como transformar uma referência desfavorável em favorável? Como manter a arquitetura da minha referência? E depois sim, manejo de tecido. Porque no momento do implante, o que eu quero é manter o contorno cervical, margem gengival. Dali para baixo, o que eu não quero é copiar o natural. Eu quero criar o máximo possível de tecido gengival. Tá, vai tocar o telefone e não vou conseguir desligar porque está longe. O que eu quero é tentar não copiar raiz, né? Eu vou chamar a Gabriela, telefone para a Gabriela, entendeu? Cara, que tá ligando aqui, mas o que eu quero é copiar a margem cervical e não copiar a raiz. Então, quando a gente fala, vou copiar a raiz, não. O que eu menos quero é copiar a raiz. Porque a gente sabe que o comportamento das fibras são completamente diferentes. O que eu quero é copiar a cervical e não copiar a raiz. Tá? Então, esse é um pouco da minha visão, para eles manterem esses adjacente, desfavorável e favorável, manter a arquitetura e depois manejo. Legal. Eu fico te ouvindo, né, e passa um filme na minha cabeça, né, do que foram esses 10, 12 anos, né? E nesse sentido, né, eu acho que o Paulo, né, no nosso grupo, foi uma peça super importante, porque talvez tenha sido o primeiro de nós a entender essa necessidade de nos aproximarmos da odontologia restauradora, né? A partir do momento que ele foi fazer o curso de odontologia estética lá no Senac, com Escopim e companhia, né? Depois nós fomos... Eu fiz o E depois nós fomos, né, carinhosamente acolhidos aí por outros grandes mestres, né? O Dario Adolfo foi super generoso conosco, né, estendendo a mão e nos ensinando um monte de coisa, né? E tantos outros, né, Calamita, não vamos citar todos os nomes. E eu te falava isso, né? Eu me lembro, eu falava, cara, tem tanto protesista bom falando de terço incisal e terço médio, né? Tem tanta gente discutindo laminados ao redor de dentes, mas tem pouquíssima gente falando dessa interface pélio-prótese-implante, dessa maldita zona de transição, né? E você argumentava que realmente faltavam subsídios, né, conceituais, evidências científicas para uma discussão mais embasada, né? E essas evidências, né, você se preocupou em produzi-las, né, ao longo de uma história de trabalho, né? Então, quando a gente avalia isso de uma forma, né, estática a partir dessa imagem congelada, parece que isso nasceu no último sábado à noite, né? E, na verdade, foram 10 anos de investimento ao lado de muita gente, trabalhando arduamente, acumulando erros e experiências para se estabelecer um protocolo reprodutível que possa, de fato, facilitar a vida do clínico que está nos acompanhando em prol de resultados melhores, né? Então, isso realmente é muito, muito legal, muito gratificante aí para a gente, né? Vitor, mas dentre tantos conceitos, né, discutidos atualmente, um muito forte, né, a partir de 2010, do trabalho aí do Sul com o Oscar, é o do conceito do contorno crítico e subcrítico, né? Fala-se muito disso, mas acho que é um conceito que ainda traz muitas dúvidas, né? E eu acho que você poderia discutir um pouquinho melhor isso conosco, né? Como que você entende a importância desse conceito? Eu, por sorte, eu tive contato próximo com o Oscar, né? Grande Oscar. Isso. Tanto com vocês aí no Implante Pério, eu tive a oportunidade de estar em clínica com ele na Bélgica, com o Eric, por 3, 4 dias. Então, conversando com o Oscar,
eu consegui entender mais do próprio autor, né, da fonte. Porque muitas vezes num artigo científico, você sabe, para uma revista, não pode enrolar, tem que ser meio resumido. Então você corta algumas, né? Às vezes um artigo, o cara pode falar 8 horas daquele artigo, como uma defesa de tese, e aquilo, a defesa de tese de 1000 páginas vira 3 páginas. Eu adoro a nomenclatura e a forma didática de comunicação dos nomes, crítico e subcrítico. Eu acredito que, provavelmente, né, não sei, acompanhando, o Oscar tinha essa publicação com o Su, mas depois em alguns artigos que nós realizamos, começamos a conversar, deu um boom, né, e ele é muito agradecido, que a gente mencionava bastante por aí, né, nas andanças, esse nome crítico. Eu lembro a primeira vez que a gente mencionou num artigo do meu pai, em 2014, na Quintessence Data and Technology, ele me escreveu um e-mail e falou: muito obrigado por ter mencionado o artigo. E a partir daí começou a amizade. O que eu posso falar disso, Jolie? Pessoal, pedir para o pessoal que está assistindo olhar com atenção essa imagem, tá? E o que representa essa imagem? Então, esse é um paciente que tem o dente 11 e 12 comprometido, tá? Eles falharam. Então, o 11 já foi extraído há um tempo, tá? E já foi regenerado. E agora o 12, nessa imagem, ele vai ser extraído, tá? Na primeira imagem ele vai ser extraído, na imagem da foto clínica. A imagem embaixo, no modelo de gesso, é um modelo alveolar com o próprio dente do paciente recém-extraído. Então, se vocês olharem, talvez, essa imagem aqui, ó, que eu estou apontando, que tem o dente com o análogo, esse é o implante em posição e essa raiz, que já tem uma certa reabsorção e uma apsectomia. Então, você consegue ver, Julie, a posição do implante mais palatinizada. Você consegue observar o que o dente preenche dentro desse alvéolo, desse arcabouço composto de osso e tecido. E a linha preta seria a margem óssea. Eu sei que é complicado, não sei se é vestibular, profissional, mas assim, isso daí seria o nível ósseo, ok? Então, pela denominação do contorno crítico e subcrítico, o crítico seria, né, da margem gengival, onde está em verde, 1 milímetro para baixo, essa área crítica, que tem a função de mudar a forma, mudar zenith, dar parte estética para o seu dente. Se você está pensando só em dente agora, não em implante, aquele preparo intrasulcular, ele trabalha com uma área crítica. Só que na parte de dente, o subcrítico é raiz. Então, teoricamente, você não trabalha. Agora, quando você vê a imagem ao lado, o subcrítico, né, na prótese sobre implante, ele pode alterar o volume do processo alveolar e manipular papila. Esse é o conceito das funções. Só que um primeiro ponto que o pessoal tem que entender muito bem, que daí começa uma viagem, né? Quem não estiver prestando atenção vai falar: cara, tá louco. E na verdade, ele é bem mais crítico do que o crítico. Entendeu? O subcrítico, ele é mais crítico do que o crítico. Por quê? Porque o subcrítico, ele é biológico. E qualquer falha no subcrítico, você pode ter perda óssea. E falhas no crítico são passíveis de manipulação, porque você pode empurrar, tirar volume, você está pensando na margem gengival. Agora, o subcrítico, ele é extremamente crítico, principalmente no implante imediato. Ô, Vitor, cara, dentro da sua viagem, agora eu tive uma ideia. Vamos começar a chamar o subcrítico de supercrítico. Pode ser um caminho, entendeu?
Pode ser. Eu concordo. É verdade, é o crítico e o supercrítico, né? O subcrítico vai ser supercrítico. E porque assim, eu fui entender isso com o tempo. Porque eu aprendi isso com os implantes mais abaixo do nível ósseo, onde nós tínhamos componentes não com tanta diversidade de transmucoso. Isso a Neodente tinha já há muito tempo, mas os implantes que nós trabalhávamos há um bom tempo, ele tinha uma altura de 1,5. Nobel e Straumann, na época que nós trabalhávamos, eles tinham só essa altura. E se o implante ficava um pouco mais profundo, por mais que você fizesse um contorno subcrítico extremamente fino, o seu componente protético, aquela parte metálica, ela pressionava o osso. E daí você tinha uma perda óssea. E se fosse na proximal ainda, por mais que você fizesse a concavidade, você está diminuindo a altura do osso, você vai ter uma recessão. E essa não é passível de você manipular. Ao contrário de um erro no crítico, eu não fiz uma pressão na papila. Recentemente eu errei um caso, isso com o Paulo, a gente ficou brigando pelo WhatsApp com um desenho, que ele me pediu um negócio e tal, e daí eu falei, beleza, o meu erro foi no crítico. Então eu consigo empurrar, não tô com nenhum problema. Agora o erro no subcrítico é complicado. A partir disso, as empresas, se você olhar a imagem do lado agora, seria como nós pensamos no implante imediato, tá? Como nós pensamos no implante imediato. Eu quero manter a margem gengival, se ela está ok, e aonde é subcrítico para cima do nível ósseo, eu vou fazer uma concavidade o máximo possível, e para baixo do nível ósseo, eu não quero nem tocar isso. Seu componente tem que ser extremamente fino, extremamente fino. Você pode tirar vantagens de transmucosos extremamente altos, como esse na foto, que vai te dar uma vantagem de não pressionar nada a nível ósseo, e o seu conjuntivo vai estar em contato com um componente polido liso, que é ótimo, melhor do que acrílico. Tá? Apesar que nós temos com acrílico e resultados bons também. Mas o que é melhor, um acrílico polido pelo Vitor ou um componente fresado polido pela fábrica, né? O padrão de qualidade da fábrica. Só que ao mesmo tempo, ao ponto que você usa componentes altos, com transmucosos altos, você perde a sua flexibilidade de condicionar o subcrítico numa terceira fase, se necessário. Porque, na minha opinião, quanto menos você condicionar o subcrítico, melhor, porque você vai ter mais tecido. Então, o componente com transmucoso alto é excelente. Quando você domina o protocolo com a sua equipe. Com o implante pério, hoje, nós utilizamos alguns componentes com transmucosos altos. Por quê? Porque a gente já domina esse protocolo, né? A gente domina esse protocolo, então eu sei que eu não vou precisar manipular muito o meu subcrítico, então eu vou usar um componente com transmucoso mais alto. Mas caso eu precise, daí talvez eu precise de um componente mais baixo, tá? Então, concluindo nessa viagem, crítico e subcrítico é uma visão protética. O crítico eu manipulo margem, zenith, o subcrítico eu manipulo papila e volume no processo alveolar. Mas ao mesmo tempo, erros no subcrítico no momento da implantação ou até no momento de manuseio são extremamente críticos do ponto de vista biológico, principalmente naqueles casos de rebordo cicatrizado com implante supracrestal, que você entra com um componente fazendo pressão e você fica, não vou fazer pressão na cervical, mas você acaba fazendo pressão no subcrítico, e aquele subcrítico causa uma isquemia, que causa uma perda óssea, que causa uma recessão já irreparável. Então eu pensaria dessa forma. E a partir disso, Julie, nos permite, né, esse caso aqui são componentes que nós fizemos um caso recente com a Pleno, tá? Então são componentes aí de transmucosa de 3 milímetros, e agora já mostra uma situação diferente. Por exemplo, se o meu subcrítico, eu não quero manipular
se eu não quero manipular, então imagina um componente protético para uma conexão cônica convencional. Ele tem aquela parte metálica e depois ele tem a parte metálica polida, cônica lisa, e depois tem a parte para você reembasar ou para você aderir seu provisório. Aquela parte polida, nós geralmente não vamos tocar. Se eu não vou tocar e aquela parte está em contato com o osso, por que não deixar essa parte dentro da boca e não tirar mais? Ah, Victor, mas você está falando do One Abutment One Time. O One Abutment One Time, ótimo. Só que lembra, você não vai poder manipular tanto na área periimplantar. Você tem que estar com o seu protocolo extremamente rigoroso. Mas se você conseguir deixar aquela área 1 milímetro dentro do osso, 1 milímetro para cima do osso, selada, com um intermediário de um tempo, e ainda ter uma folguinha para mexer no subcrítico e no crítico, não seria melhor de um ponto de vista biológico? E aí que nós começamos a trabalhar com esses componentes. Seria, talvez, ao invés de um multi-unit, um single unit. Então, hoje a gente tem pensado dessa forma, que o subcrítico é extremamente crítico e eu tenho que tomar muito cuidado com o subcrítico perto do osso. Não sei se eu consegui concluir a pergunta. Concluiu e sintetizou isso de uma forma precisa, em pouco tempo, né? E até vendo as perguntas aí do pessoal, Victor, né? Também não está no nosso script, mas eu acho uma discussão super importante, né? Também não temos tanto tempo assim, mas pensando nessa questão, né, do componente definitivo instalado no momento da instalação do implante, né? Além do que você citou, a gente depende de condições teciduais ótimas para podermos eventualmente trabalhar dessa forma, né? Quando a gente parte de reconstruções associadas, o que é a situação mais comum em áreas anteriores, deixa de ter muito sentido, na nossa opinião, pelas próprias limitações aí que você já citou. Mas a crítica acaba recaindo por parte de alguns em relação à necessidade das reconexões, né? Mas a gente tem trabalhado de uma forma bem controlada com essas reconexões, né? Desde que elas se tornem limitadas e bem conduzidas, a gente não tem visto reflexos negativos. E eu queria que você tecesse algum comentário rápido em relação a isso, né? O que você acha dessa discussão? Eu vi algumas perguntas, então o certo seria usar um intermediário de um tempo só, né, para não ter reconexão. O ideal seria, só que o grande risco de um intermediário de um tempo só, que você, teoricamente, não pode errar, né? E se você ainda faz isso no momento do implante imediato e dá o torque, se você errei a altura, complicou. Se você tentar tirar isso, o implante sai junto, né? Então eu acredito que o intermediário de um tempo só já é uma pós-graduação. Eu não começaria por aí. Mas por que, Victor? Porque daí eu posso voltar, Jolie, para isso daqui, olha. Esse caso, tá? Lá de Três Pontas, né, onde começamos em 2008 com o Paulo, em Indaiatuba, Três Pontas, 4 horas e meia de carro, levando um monte de coisa no porta-mala há mais de 12 anos. Quase uma ponte aérea. Há mais de 12 anos repetindo esse trajeto. Então já pensei muito nessas 5 horas. E nesse caso, Jolie, veja que tem 10 anos, não é um caso que eu coloco e falo, tem 10 anos. Esse caso está na página 369 do primeiro livro de vocês. Tá? Do azulzinho. Hã? Do azulzinho. Do azulzinho. Eu vejo cinza, talvez eu seja meio daltônico. Eu quero virar. Não, é o azul petróleo, o azul petróleo. Então, Jolie, esse caso, e como outros que eu não vou ficar pontuando aqui, com mais de 10 anos de acompanhamento com o Paulo,
nós já testamos diversas conexões, externa, interna, cônica, nível ósseo para baixo do nível ósseo, tissue level, não trabalhando da forma tissue level, e todas, Jolie, funcionaram. E aqui tem, 10 anos, reconectamos, tá? Reconectamos, e aqui está 10 anos estável, implante imediato, olha o volume, e passaram 10 anos. Então não precisa usar intermediário, não precisa usar uma conexão cônica, mas por que está estável? Então eu vejo, na minha opinião, que antes de se preocupar com tipo de conexão, tipo de implante, é a parte periodontal com a prótese e o implante em termos de posição e maneiras de você melhorar esse biotipo. Estratégias, né? Estratégias tanto de regeneração óssea e tecidual. Por quê? Porque se tem volume e está numa profundidade, volume tanto em altura e espessura, todos funcionam muito bem, pelo menos por uns 10 anos. Mas por que você não fala mais? Porque daí não temos mais do que 14 anos de casos clínicos. Nesses 10, 13 anos, eu vejo que conseguimos bons resultados com todos os implantes. Por quê? Porque o protocolo de vocês está estabilizado há mais de, não sei exatamente, mas há mais de 10, 12 anos comigo. Então, por isso que essa reconexão não me preocupa se for bem executada. Vitor, o que é uma reconexão bem executada? Eu vou manipular um provisório. Então, sua auxiliar, ela tem que deixar pelo menos um transferente para o momento que você tirar o provisório, você colocar esse transferente, preencher com flow e suportar essa margem para ela não fechar enquanto você manipula. Eu vou moldar e personalizar o meu transferente com provisório. 2 transferentes, um para personalizar e outro para deixar com flow. E daí eu vou até um pouquinho mais de longe, sempre perguntam, então moldar com flow, por que você já não molda com flow? Porque quem já fez isso sabe que quando você volta transferente personalizado, faz uma isquemia, ou seja, a flow não consegue copiar corretamente. Tá? Então a personalização ela é mais eficaz. Então a reconexão não me preocupa. Tá? Mas ao mesmo tempo, Jolie, todos os casos que eu tenho com vocês de 10, 13 anos, eu vejo eu não sei se eu posso chamar de salserização, mas eu vejo nos implantes imediatos o osso indo para a primeira ou segunda espira do implante. Radiograficamente, clinicamente, por sempre ter trabalhado com tecido conjuntivo, eles estão excelentes nesses 10, 13 anos. Mas o osso, ele teve uma remodelação. E eu não sei se esse paciente daqui 15 anos perder um pouco dessa espessura de conjuntivo, daí um trauma, esse biotipo tornando fino, ele não pode ter uma recessão maior. Mas agora, pensando de uma outra forma, eu vejo a vantagem do intermediário. Se eu olhar essa imagem que eu vou estar colocando aqui, só um segundo. Essa imagem. Que nessa imagem, radiograficamente, eu tenho um intermediário de um tempo. E eu comecei a observar que o osso, nessa remodelação do implante imediato, ele para no componente. Por quê? Porque esse componente, ele é de um tempo, ele não é polido, ele tem uma certa rugosidade. Então eu consigo uma remodelação mais positiva, que provavelmente, com o passar do tempo, se eu tenho um perca de volume ou se o meu biotipo é mais fino, ele não vai ocasionar tantos problemas, né, de recessão quando nós trabalhamos na cabeça do implante. Então hoje eu sou a favor desses intermediários, mas aí já entenda que foram depois de 10, 12 anos. Por quê? Porque eu consigo manter um pouco mais essa remodelação. Tá? Eu não vejo ganho, eu não posso falar talvez num Zero Bone Loss Concept, porque eu ainda não consegui, mas eu sigo muito a filosofia, mas eu não tenho caso Zero Bone Loss Concept, mas eu vejo uma remodelação melhor.
Então eu indico isso tem um preço. Sua área de manipulação é bem menor do que quando você trabalha na cabeça do implante. Então sempre vai ter vantagens e desvantagens, não existe a técnica perfeita. Então você vai olhar aonde está o seu momento clínico, né? E isso eu vejo. Eu não tenho condições de usar um super implante. Cara, a gente tem casos de hexágono externo aí no grupo que a gente está tratando e a margem está linda, né? Então eu vejo muito mais importante se preocupar com a conexão cônica, com a reconexão, com o tipo, é o que vocês defendem. Isso eu aprendi muito bem: posicionamento, preenchimento do gap e conjuntivo. A tríade sagrada: posicionamento, reconstrução e manejo protético. Isso. E no momento do meu provisório, olha bem essa imagem, ela vai mostrar bem ambos implantes, tá? O que está branco e preto, ou petróleo, né? Talvez, fiz uma homenagem à capa do livro. Estou trabalhando direto com o implante. O outro, eu estou trabalhando com intermediário. Ambos implantes foram colocados na mesma posição, 5 a 4 da futura margem. Mas olha a minha área subcrítica como é diferente. Então, se eu precisar manipular um pouco, apertar um pouco no subcrítico para a papila, dar um pouco mais de suporte, de um tempo só talvez eu não consiga. Já na cabeça eu consigo. A minha área de manipulação é maior quando eu trabalho na cabeça. Consequentemente, se eu reconectar muito, eu posso ter um problema a longo prazo, quando ele perder um pouco do volume. Porque se tem volume, Jolie, em todos os nossos casos, a gente não tem muito problema. Porque eu reconectei muito, tentando, na época, procurar o melhor caso, a melhor manipulação. E maltratei muito a gengiva que vocês me proporcionaram. Mas por ter muita gengiva, talvez o resultado não foi tão desastroso. Com certeza. Mas acho que isso também é legal, né? Porque nesses mais de 10 anos aí, a gente acumulou muitas experiências, né? Trabalhamos com diferentes desenhos de implante, diferentes conceitos de abutments, né? Próteses cimentadas, parafusadas, hoje opções que parecem que são mais ajustadas aí em termos, né, de abutments, né? O conceito aí do ASC como uma novidade que a gente tem à disposição para compensar posicionamento para próteses aparafusadas, né? Tudo isso foi mudando, né? Qual foi a única coisa que não mudou nesse nosso protocolo? O aumento do volume tecidual em prol da estabilidade, né? Tentando dessa forma garantir condições favoráveis para o manejo protético. Mas mesmo assim, nós cansamos de perder o jogo pela falta de um manejo protético adequado, né? A gente já discutiu isso, principalmente nos primeiros anos lá de Piracicaba, com o nosso time top lá de protesistas, o Guilherme, o Fabinho, o Léo Buzo. A gente tinha menos informação à disposição e sofríamos, né, muito em relação a essas possibilidades, né? E hoje eu vejo que a coisa fica mais clara, né? Então, diante disso, Vitor, reforçando o que você já comentou, o que você vê como as novidades para um manejo mais qualificado em prol dessa estabilidade tecidual? Eu acredito, Jolie, que em relação aos avanços, eu acredito que o intermediário, né, que seria o multi-unit, mas que algumas empresas já tinham isso há um bom tempo atrás, tá? Não é nada novo. Até me mostraram anel dente para o zigomático, já tinha um componente como se fosse esse intermediário de um tempo só. Só que agora as empresas estão produzindo esses intermediários com todo o fluxo digital, com diferentes alturas, de diferentes tamanhos, conformações, etc. Então, eu acho que esse intermediário ele é um avanço interessante, tá? Para alguns casos.
E outro avanço na parte da prótese são os parafusos, né, com essa cabeça dinâmica, que eu demorei um pouco para entender isso, por pensar mais em prótese e não em cirurgia. Tá? Explica um pouquinho isso pra gente, Vitor. Explica esse conceito que é importante. Assim, me perguntam, né, Julia, cimentado e parafusado. Eu não vejo problema nenhum em fazer cimentado, tá? Pediram para mandar um beijo para minha mãe, cara. Um beijo para minha mãe e para Érica. Aí é familiar, pô. Eu não vejo problema nenhum, Julie, em fazer uma prótese cimentada, tá? Não vejo nenhum problema. Por quê? Se foi uma prótese cimentada sobre o implante que vocês realizaram numa conexão cônica, não tem medo nenhum, não vai soltar. Tá? Hoje eu acredito que com a cimentação, com o dique de borracha, expondo a margem, colocando o dique para cimentar uma prótese sobre implante, eu consigo controlar o excesso de cimento, sem danificar nada o tecido gengival. Porém, eu tenho medo de fazer uma prótese parafusada num hexágono externo ou numa conexão que eu não consigo um componente original, que eu não sei se está danificado ou não. Tá? Então, hoje, num planejamento, eu demorava para entender, mas por que do parafuso angulado se eu não tenho nenhum problema, né, quanto à prótese cimentada? Só que discutindo com o Paulo e até planejando alguns casos guiados que eu planejei para o Paulo, e ele colocou o implante, ele falou: Vitor, me manda a toma. Eu mandava a toma, ele falou: cara, não gostei da posição. Mas eu falei: Paulo, tá lindo o caso, tá parafusado, tem bastante gengiva. Ele falou: olha a posição do implante. Para mim, esse implante ele poderia ficar numa posição dentro do osso mais eficaz, talvez tendo mais osso na vestibular. Só que, ao mesmo tempo, isso ia comprometer a prótese parafusada. E daí, hoje, volta, não, faz parafusada. Só que com esses parafusos angulados, nos permitiu essa correção de até 20 graus, permitindo o implante numa posição biológica mais eficaz e, de um ponto de vista protético, mais versátil para fazer essa prótese parafusada. Então, eu acredito que esse parafuso angulado, ele tem essa grande vantagem cirúrgica de você conseguir um posicionamento melhor, não dependendo muito do osso palatino, não criando aquele sobrecontorno por palatino que a gente tenta fazer parafusado de qualquer maneira, não deixando o ápice do implante quase perfurando a vestibular, tá? Ao ponto de vista de uma prótese cimentada. E esse parafuso nos permite o implante numa posição melhor. Então, isso eu vejo como uma grande vantagem, tá? Desse parafuso angulado. Muito mais, talvez, cirúrgica, Julie. Concordo, em gênero, número e grau. Porque, se me permite uma parte, né? Nós fomos catequizados, né, num primeiro momento da implantodontia, a entender o posicionamento ideal, aquele de cíngulo, né? Mas pensando hoje nessa implantodontia cirúrgica minimamente invasiva, principalmente em áreas alveolares, o posicionamento ideal ele fica limitado a um bordo incisal, né? De uma forma periodontalmente saudável, né? Do ponto de vista de condução da reabilitação, mas pensando nos componentes tradicionais, isso cria um impasse, né, restaurador, porque o abutment angulado não resolve esse problema, pelo contrário, né? Você sabe muito bem dos limites que ele impõe. Então, realmente, né, o conceito aí do parafuso dinâmico, né, com outros nomes que ele tem aparecido, traz uma nova dinâmica a reabilitações anteriores com
qualidade e estabilidade periodontal, né? Então, realmente, eu acho que foi uma das grandes novidades, o conceito antigo, né? Mas a partir das repaginações para diferentes conexões, foi uma das grandes novidades que nós tivemos aí, né? Nessa interface pélio-prótese, né? São flores, né? Nem tudo são flores. Então, ao ponto de vista, daí a gente vai para a prótese, mas num outro consenso. Vamos parar a falar de estética, de etc. Vamos falar de força, né? Uma coisa é você usar o parafuso angulado, que vai criar uma abertura palatina maior num paciente equilibrado ou de forma oclusal, ao contrário de um canino num paciente desequilibrado que perdeu o dente por uma fratura, por bruxismo. Ou seja, implantes que possuem, por exemplo, má posição em um abutment para uma prótese cimentada, onde o buraco ou o acesso do parafuso é por vestibular e a palatina é maciça, possuem abutments mais resistentes à fratura do que implantes que possuem o acesso por palatino. Tá? E por isso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então é só parafuso angulado. Não, você vai ter que ir lá para a prótese. O risco funcional. Nem tudo, não dá para criar uma regra. Então a gente tem que jogar com todos, né? Com todos os artifícios. As empresas nacionais, Julie, que perguntaram bastante, quem tem esse parafuso angulado hoje, talvez a gente não saiba todas, né? Mas que nós temos mais conhecimento, é a MIS, a Plenum, a Nobel, o Marcelo da Argentina falou Straumann, mas eu não lembro, né, de ter visto pela Straumann aqui no Brasil. Eu também não. Dos intermediários, quem tem esses intermediários de um tempo só para prótese unitária? Daí a Neodent tem, a Conexão tem para vários implantes, a MIS tem o Connect. Então, o mercado brasileiro, com tantas companhias, ele já oferece diversas gamas. E isso que complica um pouco a decisão, né? Eu acho que ao invés de, às vezes, quem tem bons resultados, margens estáveis, mas ainda fica um pouco chateado com a remodelação óssea, o intermediário é legal, né? Agora, se você ainda não tem margens estáveis, ir para o intermediário não vai ser o intermediário que vai te deixar uma margem estável. Eu acho que daí tem que ter conceitos básicos da periodontia. Com certeza. Isso aí, tá gostando de ver conceitos básicos da periodontia. Olha que bonito, rapaz, né? E acho que você podia aproveitar essa frase aí como último gancho para uma mensagem final de como você vê essa, né, da pele, da prótese, pensando principalmente nas reabilitações e implantes suportadas anteriores, né? Quais as suas recomendações, os seus conselhos e sugestões aí para quem está nos ouvindo, seguir adiante e trabalhar com tranquilidade? Julie, nós somos bem questionados, tá? Hoje na área que eu trabalho, talvez que eu estude mais, sobre odontologia digital, né? Somos questionados, né, sobre isso daí. Já participei de diversos simpósios que o foco era digital versus analógico, etc. E em 2017, eu lembro, eu até conversei com você, e fui dar aula no Ceramic Symposium, que era um sonho para mim, era jogar no maior estádio do mundo com os professores da parte restauradora que eu admiro. E o meu filho tinha acabado de nascer. E eu estava ansioso, eu perguntei para você, Julie, cara, como você faz isso, né? Agora que eu estou entendendo, que muitos professores falam, na hora que você tiver filho, você vai ver. E hoje eu entendo. Se você quer ser pai de verdade, não é filhar, né? Se você quer estar com ele mesmo. E eu lembro que você falou para mim, Vitor, congresso terão outras, mas a infância do seu filho é uma só. E depois não vai ter dinheiro que volte atrás tudo isso, né?
Não sei se você tiver outro filho, alguma coisa assim, né? Mas, e naquele congresso, então eu fui com um espírito um pouco mais filosófico, né? Porque despertou assim, eu falei, não, cara, deu uma chacoalhada. Primeiro, me falaram assim, se te chamaram é porque você tem algo para mostrar, então não tenha medo. Chamaram, confio no seu material e mostra o que você faz, né? E eu sempre ficava com medo de ir para um congresso fora do Brasil e mostrar o meu material com um material ultrapassado. Por exemplo, quantas vezes eu fui para fora mostrar casos com Nobel que a gente cimentava em cima do pilar provisório? Para nós é uma realidade, mas o gringo olha e fala assim, cara, como assim? Você tem o processo? A gente não tem Procera, cara. Entendeu? Eu ia com o Paulo, eu falava assim, Paulo, não dá para eu fazer um Nobel Day na Espanha, em outro país, se eu uso tudo pilar provisório, cara. Não faz consenso com a companhia, né? Mas funcionava também, né? Funcionava com pilar provisório. Eu ia para alguns congressos, ia cimentar com Variolink 2 e a gente já estava no Variolink 10. Mas funcionava também com 2. Então, quando eu fui para esse congresso, eu terminei a aula, Jolie, com uma frase, assim, um pensamento em 2017. Hoje a gente tem acesso a todos os componentes, a gente tem acesso a todos os implantes, cirurgia guiada, informação na internet a rodo, como tem essa monte de live, tudo a rodo. Mas isso daí é só uma ferramenta, porque quem comanda tudo isso é isso daqui. E para você formular e organizar as ideias, isso é tempo, né? Tempo, experiência, demora. E quanto mais você vai evoluindo, você começa a estudar o básico. Começa a perceber isso. Hoje a gente não vai querer, às vezes, ler um artigo. A gente volta e fala, cara, deixa eu ler de novo, talvez, Lind, né? Que você lê Lind hoje de novo e fala, agora eu estou entendendo algumas coisas, que você quer saber o básico. Então, o que eu recomendo é que, por mais que vocês tenham acesso a todas as tecnologias, o básico ainda é a raiz de tudo. Então, se você quer trabalhar muito bem com implante, você tem que entender o porquê de tudo isso através do básico. E tudo que eu fiz na odontologia, eu fiz ao contrário. Eu primeiro fiz como, e depois eu fui para o quando, né? E o porquê. Agora, hoje é difícil voltar para o quando e porquê, porque eu não tenho tanto tempo para ver o quando e o porquê, porque você tem outras coisas que manejam o seu tempo diário. Mas quem está começando tem muito mais tempo para saber o quando e o porquê do que o como, porque não tem tanto paciente, não tem tanta loucura na vida. Então, minha sugestão para quem está começando é voltar para o básico, começar a ler, entender. E hoje, com tanta parte visual, você vai pegar um caso clínico lindo de alguém e tenta entender o porquê que ele fez aquele caso com o básico. Antigamente, talvez na sua época, não tinha como, que não tinha tanta imagem para você ver algo bonito e depois voltar para o básico. Era tudo básico, mas era chato, porque aquele básico, as fotos eram horríveis. Mas se o cara conseguir fazer esse mix, ver um caso lindo de um professor estrangeiro perfeito, volta para o básico e tenta entender como que a biologia, como a parte da prótese, como as forças oclusais, como tudo isso gera aquele caso. Não só se o cara usou cone morse ou hexágono externo, parafuso angulado ou não, se ele usou emax, zircônia, de silicato. Então o meu conselho, cara, é volta a ler Pergoraro, que o livro dele é sensacional, volta a ver o Lind, volta a ver básicos, livros básicos de implante. Por mais que não concordamos com o que eles falam hoje, mas tem muita coisa boa ali, que daí você tem que saber digerir para o que está vivendo a odontologia atual. Esse era o meu conselho. E faz um curso pério básico, cara, porque isso daí vai usar para o resto da vida. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que nós só temos que agradecer, Vitor, né? Mantivemos aí em alto nível nosso público, né? Numericamente e, acima de tudo, de qualidade, né? Grandes
amigos, formadores de opinião juntos conosco durante essa live, né? E eu sempre tenho procurado deixar uma mensagem aí no final das lives, né? Mas hoje o gancho dessa mensagem foi, digamos, né, provocado por você, né? Porque eu estou aqui com o livro nas minhas mãos, ó, né? E interessante, né? Que eu fui o único que, né, defendeu que o livro é azul, né? E todos embarcaram na sua onda, né, que o livro é cinza. Afinal, você é o cara da odontologia restauradora, o cara da estética, né, o cara que conhece de cor, de croma, de matiz, né? Porque gengiva é tudo igual, né? Não tem, né, escala para defini-la de uma forma adequada, né? Oi? É igual rabo de lagartixa, se cortar cresce. Exatamente, né? Mas eu estou aqui, olha, com a descrição técnica da capa do livro, né, enviada pelo Júnior Bianchi, na época, da tipografia como um todo, e aparece, né, que a cor da capa é azul petróleo, né, é azul petróleo, né? Então, meus amigos, né, nem tudo é o que parece ser, entendeu? E que democraticamente cada um tem o direito de enxergar como quiser, né? E diante disso, né, eu acho que a gente pode entender como funciona essa história toda, né? Que talvez, né, essa discussão, né, se é azul ou cinza, né, brincadeiras à parte, não levaria a absolutamente nenhum lugar, né? Como tantas outras discussões, né, provocadas, né, nas mídias sociais, na própria literatura, não levam a nenhum lugar. A gente vive, aliás, num mundo muito polarizado hoje em dia, né? Considerando essa própria pandemia, que alguns defendem, né, prioridades políticas, outros econômicas, outros sanitárias, e ninguém tem certeza de absolutamente nada, né? Por isso que eu acho que quando a gente para pensar, para estudar e humildemente nos mostramos dispostos, né, a abrir as mentes, né, e ouvirmos diferentes opiniões, aí sim a gente, né, começa a crescer e aprender um pouquinho, né? E acho que o Vitor trouxe, né, para a gente hoje essa humildade necessária para a gente aprender, né? Principalmente pensando nessa interface com a periodontia, né? A partir do momento que ele se dispôs, né, a estudar, ele começou a perceber as fragilidades e, a partir disso, desenvolver, né, esse protocolo potencialmente útil e reconhecido universalmente, né? Então, acho que a ideia é essa, né? A gente parar, né, às vezes, de contestar o que não vale a pena, né, e seguir adiante sempre focado, né, no básico, né? Acho que essa mensagem foi bem importante. Eu vou até complementar um pouco assim na minha visão, porque assim, olha, você disse, né? Sempre quem discute muito tá vendo só o ponto de vista dele, né? Por exemplo, sempre questionam o professor clínico e o professor que não é clínico. O cara é clínico e o cara não é clínico. Eu vejo vantagens nos dois. E isso fica, ó, por exemplo, o clínico, ele tem uma vantagem. Ele tá lá na clínica. Mas sabe qual que é a desvantagem dele? Ele tá falando da clínica do consultório dele, cara. Da cidade dele, o público dele. Que às vezes não é o seu público, não é o público de todo mundo que está escutando, né? Então ele fala, não, eu defendo isso, eu faço isso, eu só uso isso que dá certo isso. Cara, mas qual que é a sua experiência clínica? Eu fiz 1000 você com o seu paciente. E aí? E o cara que mora na Bolívia, no Peru, é o mesmo padrão? O cara que mora na Austrália é o mesmo padrão? E daí ao mesmo tempo fala, professor de faculdade, tudo bem, ele não está ali com a mão na massa, mas ele está vendo tudo isso, cara. Ele está vendo diferentes mãos trabalhando de diferentes formas, com diferentes pacientes, e ele está pensando, que todo mundo sabe disso. Quando você consegue fazer
sem pensar, vai no automático. Quando você para e começa a reflexionar, surgem novas ideias. E isso eu vejo lá na Universidade em Los Angeles, onde eu tenho a oportunidade de estar, o professor da prótese, do operatório, os caras têm 30 anos dentro da universidade, vendo pacientes todo dia. A linha de raciocínio deles é fenomenal. O cara tem como pensar. E às vezes o cara consegue provar. Então não tem essa, o cara é clínico, o cara... Equilíbrio. Quem está escutando tudo isso, eu já falei várias vezes, é a nossa visão frente aos nossos pacientes. O que acreditamos e o que a gente vai estudar frente às nossas dúvidas nos nossos pacientes. Quem está escutando, seja esperto, escuta todo mundo, pontua as dúvidas para o seu consultório e agora cria o seu protocolo baseado nos seus pacientes, né? Porque às vezes o meu paladar é diferente do outro. Essa é isso aí para eles também. E aí fica só uma reivindicação, o projeto do Paulo, do trem-bala em Indaiatuba 3 Pontas, que ainda está pendente, mas deve sair nos próximos anos, né? E acho que a ideia é essa, né? Azul ou cinza, livre-arbítrio, né? Cada um escolhe a sua cor. Viva Indaiatuba, um beijo na família, Vitor, na Mari, no Pedro. Fiquem com Deus. Obrigado, gente, pela participação. Até terça que vem. Terça que vem a nossa live será mais internacional ainda. Professor Salama com Robert, falando de extração parcial e outras coisitas mais, né? Vamos estar juntos novamente, né? Irmão inglês, então, aí. É, isso aí. O Roberval está preocupado, Vitor, que o meu inglês está melhor do que o dele, mas eu vou deixar com ele essa missão, entendeu? Beleza. Valeu, hein? Obrigado, gente. Valeu, Vitor, de coração, viu? Obrigadão. Até. Um beijo, gente. Beijo.